Continuamos hoje o capítulo anterior do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Valdo Franco, Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 5º, segunda parte, esclarecimentos oportunos. Continuando o capítulo anterior, onde o espírito obsessor dialoga a respeito da perseguição à médium, o orientador segue falando a respeito das qualidades dela. Havendo experimentado a orfandade materna muito cedo, não recebeu o carinho que anela e, em razão do suicídio covarde, experimenta a solidão, embora não faltem aqueles que a desejam por diversos motivos. Astuta, no entanto, a infame tem podido manter-se solteira, suportar o azorrague dos desejos e das frustrações. Recentemente, porém, as leis passaram a trabalhar em nosso favor. O espírito maldoso sorriu misterioso e, não desejando ocultar os planos maléficos de que estava investido, voltou à carga. O amor carnal é uma armadilha, mesmo para os mais hábeis indivíduos. Ela já tivera ocasião de reconhecer afetos e almas afins com as quais, no passado, manteve ardorosas convivências. Esteve a ponto de cair na inspirada pelo pai Francisco, resolveu a solidão pessoal. Agora, porém, esgotada pela doença, reencontra o espírito querido, o Duque X, nome ocultado, e sonha com algo impossível: receber-lhe o amor. Seria uma dádiva de felicidade, mas ele, o gozador, depois de uma juventude de dissipação, de sexo servil e mundano, encontra-se casado e muito bem casado. Ela sofre e o cínico que a identifica anima-a sem palavras e depois a despreza, recebendo e dando carícia a outra, provocado por nós e pela sua própria forma de ser. Fez mofa da situação e continuou com refinada ironia. Estimulamo-la com cenas de ânsias de prazer, arrancando-a dos pensamentos que nos inibem e a atormentamos com uma libido que ainda se encontra em plena efervescência. O sexo reprimido é perverso, leva ao desânimo e à falta de objetivo humano, sofrendo a solidão física e emocional que devora a humanidade. Aproveitamos o seu estado emocional aturdido e mesclamos nossos fluidos com o seu reumatismo orgânico, aplicando através de telepatia, muito bem direcionada, golpes físicos dilacerantes. A nossa questão é até quando a infame resistirá. Aqueles que a acompanham já se perguntam: qual é a doença dela hoje? Todo dia temos um capítulo tragicômico da novela do falso sofrimento. Isso ocorre porque as pessoas somente acreditam em sofrimento quando veem expostas feridas desgastantes e fulminantes, variações de temperatura e sinais exteriores. Mas quando se trata de aflição íntima, todos pensam que há exagero, manha, fingimento. Aproveitamos e inspiramos descrença, cansaço, animosidade com que nos comprazemos. E produziu sonora e zombeteira gargalhada. O nosso dialogador, visivelmente emocionada, tomou-lhe a palavra. Ouvimos com respeito a sua exposição, esclareceu, sem qualquer interrupção, enquanto meditávamos nas suas palavras, cujos conceitos nos penetravam. Eu próprio estou acometido de compaixão, certamente, não apenas por ela, mas pelo amigo insensato que se compraz em gerar padecimento, por certo, em razão de algum problema angustiante não resolvido no seu íntimo, e me compadeço da sua infeliz decisão em gerar fortes aflições para o próprio futuro. As dores da nossa Malvina procedem e ela recupera-se bem. Sabe que são efeitos da conduta doentia, mas o amigo, ainda iludido nas incendiárias paixões do corpo físico e nos pesadelos da vingança, semeia cataclismos para o futuro, do qual ninguém se exime. Deve haver um motivo pessoal de sua parte para ter aderido aos Vingadores, pois que, do contrário, não participaria de uma luta que não fosse sua. Naquele momento, o rosto da médium experimentou uma tremenda mudança, tornando-se verdadeira máscara de ódio, enquanto os olhos esbugalhados nas órbitas eliminavam torpes vibrações de cólera contra o orientador e tentava agredir a médium com socos que foram impedidos de alcançar-lhe o corpo, graças à emissão de ondas de simpatia originadas pelo irmão Cláudio, técnico em produção de ondas vibratórias de saúde e paz. Tentando expressar-se sem o conseguir,
sacudiu o corpo do instrumento mediúnico e irrompeu numa torrente de acusações. Esta miserável estava em Corinto em 1571, quando da Batalha de Lepanto. Eu pertencia então ao Império Otomano e fui convocado, porque o nosso objetivo era a conquista da ilha de Chipre. Pessoalmente, eu vivia na cidade de Pairas, no sudeste da Grécia. Depois da batalha, fui transformado em escravo. Essa infame, que então católica, maltratou-me até a morte por exaustão. Reinava o Papa Pio V, que venceu a batalha graças ao comando de D. João da Áustria, naquele terrível dia 5 de outubro de 1571. A matança foi tão grande de ambos os lados que as águas do Golfo ficaram vermelhas, como nunca se vira antes. Mais de 15.000 otomanos morreram e aproximadamente 9.000 cristãos perderam a existência naquela batalha que ficou histórica pela crueldade e inclemência dos acontecimentos. O triste, meus amigos, emendo eu, é ver a igreja metida nessa situação. Ai, meus queridos, é difícil. Continuando. Desde então, temo-nos reencontrado uma ou outra vez, e a miserável sempre me escapa. Agora que faço parte do grupo de justiceiros contra o infame crucificado, disponho de recursos valiosos para arrebatá-la, e para tanto conto com amigos da nossa região, onde nos refugiamos desde épocas já distantes. À medida que falava, as últimas palavras foram ditas com dificuldade e horror, acontecendo algo de criar receios, porque o rosto da médium continuou em transformações deformadas, como se fosse de cera, e no ardor dos sentimentos em relembrança, desmanchara-se sob a ação de alguma força de calor. Vimos que o irmão Spinelli aproximou-se de Amália, a médium que nos acompanhava, e ela começou a exteriorizar-se pelo nariz, lábios entreabertos, uma alta dosagem de ectoplasma que se alongou até Malvina e lhe envolveu a face. Poucos minutos transcorridos nessa metamorfose, e o comunicante transformou-se em um ser lupino, a babar, emitir sons terríveis. Odores pútridos de cadáveres invadiam a sala e vimos levantarem-se por diversos espíritos em estado lamentável de decomposição, como se nos encontrássemos num cemitério e eles saíssem das sepulturas em sombras, compondo um bando macabro de gênios do mal, sob o comando da entidade comunicante, que lhes gritava expressões para nós incompreensíveis, como se nos devessem agredir. Nesse momento, o venerando espírito de Eurípides Barçanufo apareceu, nimbado de claridades espirituais e acompanhado por diversos luminares da espiritualidade, que modificaram a psicosfera ambiental, fazendo paralisar a agressão dos sofredores embrutecidos, acercando-se do chefe em loucura, falou-lhe docemente sobre Jesus, explicando que o mestre o buscava desde há muito tempo e naquele era o momento preparada para o seu retorno ao rebanho. Era constrangedora a cena em que a luz do amor envolvia o alucinado, perispiritualmente degenerado, agora voltando à forma humana e que se utilizava, porque a perdera antes e sabia manipular as diversas manifestações. Você, como todos nós, expôs o apóstolo de Sacramento, somos filhos de Deus, que nunca nos abandona e que nos entregou a Jesus para reduzir-nos docemente ao seu rebanho. Naquele estado, passou a chorar em forma de urros, no que foi acompanhado pela malta imensa de escravos mentais, obsidiados pelas suas forças maléficas. Jesus é sempre amor e misericórdia, prosseguiu Eurípides, que compreende a fraqueza do barro orgânico das reencarnações, envoltas em orgulho e desatinos, responsáveis pela fraqueza moral de todos nós. Tem bom ânimo e recupera o tempo perdido, a partir de agora, neste reduto de socorro erguido em seu nome, para que recomeces o processo de evolução interrompido pelo ódio e desejo nefando de vingança. Vimos entrar um venerável espírito que nos evocava os rabinos terrestres e, parecendo atender o pensamento de Eurípides, distendeu os braços ao comunicante combalido e deslindou os fluidos da médium, conduzindo-o a alguma sinagoga espiritual, onde recomeçaria a sua trajetória de redenção. Ato contínuo, espíritos auxiliadores que se encontravam na sala recolheram com carinho os espectros atoleimados que gritavam e choravam dolorosamente.
Eu me encontrava em profunda concentração, como todos os demais, porquanto jamais tivera oportunidade de participar de alguma experiência daquele porte. Neste mundo estranho e sublime da imortalidade, nos possibilita, mais uma vez, fenômenos totalmente inesperados e estranhos ao nosso comportamento. O diretor, após breves considerações e passes reconfortantes em Malvina, que recuperou a lucidez bastante abatida, algo ofegante, recompôs-se e a reunião foi encerrada com oração comovente de gratidão aos céus por todos os sucessos daquela hora. A minha mente fervilhava de interrogações que não podia apresentar naquele momento, contentando-me a dita de haver sido convidado a servir no anonimato que a caridade nos impõe. Saímos em silêncio, demandando nossos aposentos. Cada qual retornou aos seus destinos. Desde a chegada à respeitável instituição, que notaram a particularidade especial, a presença de muitos espíritos dedicados ao bem, que foram, na terra, os inesquecíveis templários. Indagando ao amigo Spinelli, ele me explicou que grande número de pessoas que fundam sociedades espíritas na terra, especialmente no Brasil, dedicando-se à caridade nas suas mais complexas expressões, vinha da Igreja Católica do passado, que também havia criado conventos, monastérios, instituições de auxílio cristão, mas que lamentaram, em razão do egoísmo, da ignorância, das leis divinas, apegadas ou não aos dogmas a que se submetiam. Por volta do ano de 1119, um grupo de 6 cavaleiros, sob a bênção do governador de Jerusalém, reuniram-se para trabalhar em favor das pessoas sofredoras e para protegerem a cidade, na condição de humildade e pobreza. Posteriormente, por volta de 1128, foi apresentada no Concílio de Troyes a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo do Templo de Salomão. Envolveram-se em diversas batalhas, eram constituídos por cavaleiros europeus e monges com formação militar. Foram poderosos, o que despertou inveja em alguns países, que passaram a temê-los e a persegui-los, qual ocorreu com Felipe IV da França, que os prendeu e mandou queimá-los vivos em 1307. Por sua vez, o Papa Clemente V resolveu dissolver a ordem, acusando seus membros de perversões sexuais, feitiçaria e outras aberrações para a época. Foram queimados vivos e encerrada a ordem em 1312. Havia abusos de poder e da conduta, sem dúvida, mas alguns eram profundamente devotados à causa do Cristo e à libertação de Jerusalém, em razão da ignorância histórica e da intolerância medieval. Renasceram muitas vezes, tentando restaurar a fé, e na atualidade vemos muitos deles à frente de respeitáveis instituições de caridade iluminadas pelo Espiritismo e a verdadeira fé raciocinada. Outros permanecem no mais além, vinculados aos seus compares, que são no mundo, e tornam-se protetores desses abençoados núcleos de amor, que atendem com coragem, abnegação e renúncia. A sociedade na qual nos encontramos tem as suas raízes nas obras de São Francisco de Assis, de Hugo Peies, um dos fundadores da Ordem dos Templários. Eis porque o apoio dos templários desencarnados é muito grande, cooperando sempre que se faz necessário em favor da divulgação da vivência do Evangelho de Jesus. Através da história, eles sempre estiveram auxiliando desde a erraticidade, ou seja, dos planos espirituais, os trabalhadores do bem e investindo na dignificação na crença e no trabalho de libertação das paixões humanas. Observação. Contrariando a ordem do Papa Clemente V para que se matassem os templários que estivessem em Portugal, D. Diniz, isso aqui é comentário meu, da leitora, não está no livro. Vou ler novamente. Contrariando a ordem do Papa Clemente V para que se matassem os templários que estivessem em Portugal, D. Diniz, não acatando essa ordem, habilmente inicia diligências junto à Santa Sé para a criação de uma nova milícia religiosa, alegando a necessidade de defender Portugal, transferindo os templários para uma nova instituição militar religiosa. Funda-se a Ordem de Cristo em 1319. Isso está em Tomar, aqui em Portugal. Eu já fiz uma visita a esse lugar. Continuando.
De maneira idêntica, organizações beneficentes da humanidade do passado continuam cooperando na Terra, especialmente neste momento muito grave da sociedade. A pandemia é muito mais séria do que pensam ou agem no planeta, explorando-a ou criando embaraços para a libertação dos seus males. Os descuidos e desrespeitos aos cuidados estabelecidos para evitar-se a contaminação têm aumentado os prejuízos causados e surgem ameaças para a intemporalidade do seu término. Não serão através de atribuições e observações morais das políticas, as notícias mentirosas e assustadoras que a humanidade voltará ao seu ritmo equilibrado de existência. É provável que demore mais tempo do que pensam os sonhadores e os profetas de ocasião. Esses fenômenos periódicos que assolam o planeta e seus habitantes são sempre advertências muito graves que procedem de Deus, em convite rigoroso à mudança de hábitos e de comportamentos. Aqui estamos na linha de trabalho com os companheiros terrestres, porque o amor de nosso Pai nunca nos permite a solidão nem o abandono. No entanto, é necessário que haja uma correspondência de sintonia e de dever, sem os sonhos mirabolantes de milagres e de vitórias sem lutas. Cuidemos de estar atentos. Amanhece. Meus amigos, terminamos este capítulo e me faço lembrar da situação dos dias de hoje. Estamos em 2025, quando leio este livro. Temos guerras, temos incitações ao ódio, temos situações terríveis no planeta. E o que eu penso é que teremos a resposta do alto, semeado por nós mesmos. Quando falo nós, digo humanidade. Teremos dias difíceis pela frente. Mas tenhamos fé. Seja o que acontecer, Deus está no comando. Aguardo a todos na sequência do nosso estudo. Abraços!